Você já pensou no preço da sua fé? Estevão, um simples servo da igreja primitiva, se tornou o primeiro mártir do cristianismo. Ele não recuou diante das acusações, não se calou diante das falsas narrativas e, mesmo quando estava sendo apedrejado, manteve os olhos fixos em Jesus. Na lição de hoje, querido, veremos que uma igreja verdadeira, ela não vive no conforto, não vive num mar de rosas, mas ela se arrisca por amor a Cristo. Uma igreja que defende sua fé, enfrenta perseguições e até a morte, mas não nega o Senhor Jesus. Estevão nos ensina que a vitória da igreja não está em evitar a dor, mas em permanecer fiel até o fim. Prepare o coração, porque esta lição vai despertar em você coragem, convicção e a certeza de que uma fé viva é uma fé que se arrisca. E se você puder, compartilha também esta aula com mais alguém. Comente com aquela pessoa que ama a escola bíblica dominical tanto quanto você e abençoe a vida delas. AD Ministério Verdade e Vida e EBD Explicada 2.0. A EBD que transforma vidas. Vamos juntos para mais uma aula em nome de Jesus. Queridos irmãos, abra então a sua lição de número 9, onde nós iremos estudar a temática Uma Igreja que se arrisca. Lição de número 9, Uma Igreja que se arrisca. A lição está muito boa, muito rica e oportuna para que nós possamos compreender do porquê alguns irmãos nossos deram e dão a sua vida por Cristo. Porque nós não abrimos mão, não negociamos as verdades que nós cremos e professamos, ainda que isto custe a nossa própria vida. E aí a gente vai falar um pouco sobre uma igreja que se arrisca. Não é uma igreja que se coloca em risco, entenda? É uma igreja que se arrisca. Não é uma igreja que ela procura tentar o Senhor. Lembra lá da passagem bíblica de Mateus 4, que fala da tentação de Jesus, que o diabo usou um texto bíblico de forma equivocada para induzir Jesus a se lançar de um alto, de um monte abaixo, na justificativa de que os anjos receberiam ordens de Deus de o guardar, de o proteger. E Jesus disse que não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Então veja, não é que nós devemos sair por aí se arriscando, não, mas nós devemos professar a nossa fé com fidelidade, devemos manter-se fiel ao Senhor a qualquer custo, ainda que isso ponha em risco a nossa própria vida, a nossa liberdade, põe em risco a nossa comunhão ou o nosso estar em sociedade com os demais irmãos, sejamos presos e qualquer outra coisa que venha acontecer, não devemos abrir mão daquilo que nós cremos, daquilo que nós professamos, daquilo que nós acreditamos em Cristo Jesus. Compreende? Então, queridos, uma igreja que se arrisca, a gente vai olhar aqui hoje para a vida de um grande homem de Deus, um diácono da igreja, que também foi um evangelista da igreja por nome de Estevão. Na última aula, você viu que Estevão foi separado para servir as mesas, foi separado para o diaconato, mas Estevão também se destaca com o dom de evangelista, ele também vai evangelizar, ele também vai pregar, e Estevão se destaca, então, também no ministério da pregação. Não penso que Estevão abandonou completamente a sua função de diaconato, mas provavelmente Deus o convoca, também o chama a ser aí um evangelista, um pregador e um exímio pregador da palavra de Deus. E isso mostra, irmãos, para nós como nós devemos estar prontos para defender a nossa fé. Quando olhamos para quem foi Estevão, para a mensagem de Estevão, para a fidelidade de Estevão e como Estevão dar a vida por Cristo, nós percebemos como nós precisamos crescer na fé, na graça, no conhecimento, como nós precisamos, irmãos, nos espelhar em homens e mulheres que tiveram um caráter
tão salutar, tão brilhante como foi o caso de Estevão. E aí hoje nós iremos falar sobre uma igreja que se arrisca, a lição de número 9. Eu já quero chamar a sua atenção para o nosso texto áureo, para a nossa verdade prática, que diz assim: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. O texto de Atos 5, 7, versículo 55, faz menção ao momento em que Estevão está sendo apedrejado. E naquele momento, onde os homens enfurecidos atiravam pedras em Estevão, havia um Deus nos céus que abriu as janelas dos céus, que abriu a visão espiritual de Estevão. E ele então vê, olha que coisa linda está acontecendo aqui, Estevão cheio do Espírito Santo, fixando os olhos aos céus, ou no céu, ele viu a glória de Deus. E viu Jesus assentado à direita de Deus. Aqui a gente percebe que nos piores momentos da nossa existência terrena, nós podemos ter os céus abertos para nós. Nós podemos ter uma visão da glória de Deus. Visão esta que Estevão não teve em nenhum outro momento circunstancial da sua vida, que ele estava bem. Mas ele está tendo esta visão no momento mais difícil da sua vida, nos últimos suspiros da sua existência, ele está vendo os céus abertos. Então veja que Estevão, irmãos, ele tem essa visão de Deus no pior momento da sua existência terrena, né, olhando aos olhos humanos. E aí nós temos a verdade prática. A igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. A igreja, irmãos, ela recebe o Espírito Santo, lá em Atos, capítulo de número 1, versículo 8, lhes é prometido o Espírito. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre a vida da igreja. E esta igreja ela é capacitada para dar testemunho ao mundo, para enfrentar, inclusive, um mundo que é hostil à sua fé e aos seus valores. Irmãos, não devemos esquecer isso. Sempre que a igreja vive a verdade do Evangelho, ela então vive a vida de Cristo. De fato é um pequeno, é um cristão, um copiador de Jesus, um imitador de Jesus. Sempre que a igreja ela faz isso, ou a igreja de fato vive isso, ela será perseguida. Ela enfrentará perseguições, não tenha dúvida disso. A igreja, irmãos, ela enfrenta perseguições, ela enfrenta dificuldades. Exatamente porque ela tem valores. Exatamente porque ela tem um conjunto de fé que ela crê, que ela defende. E por isso esta igreja enfrentará perseguições, enfrentará dificuldades em várias esferas da sociedade. Mas olha, isso não deve ser motivo da gente minguar, ou da gente abafar a nossa fé, ou da gente congelar a nossa fé. Pelo contrário. Deus foi mais glorificado em Estevão na sua morte do que em sua vida. Parece duro isso, não é? Mas em alguns casos Deus é mais glorificado em nós quando nós morremos do que quando nós vivemos. E Deus foi mais glorificado na vida de Estevão, na sua morte, do que em sua vida. Ou seja, não que na vida de Estevão não tenha sido para a glória de Deus, mas muito mais o nome do Senhor foi glorificado na sua morte. E a gente vai entender isso também aqui no corpo da nossa lição de hoje. E aí nós temos a leitura bíblica em classe, que começa em Atos capítulo 6, versículo de número 8 ao verso de número 15. Depois nós leremos também Atos capítulo 7, do verso 54 ao verso 60, tá bom? Vamos ler então essa primeira parte da leitura bíblica em classe, que é Atos capítulo de número 6, verso de número 8, que diz assim a palavra de Deus. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Aqui você percebe no verso de número 9 que os que
disputam com Estevão são judeus helenistas. Quem são eles, pastor? Lembra na aula passada que a gente falou que os helenistas são judeus de fala grega, judeus que haviam saído da Judéia, que haviam saído de Jerusalém e que residiam em terras gentias e aprenderam a falar e também viviam dentro de uma cultura grega. Então, esses judeus alexandrinos da Cilícia, da Ásia, estes é quem disputavam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que falava. Aqui nós vemos, ele falava com sabedoria, claro, porque Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Veja que a sabedoria de Estevão vai ser revelada no capítulo de número 7, na sua exposição, irmãos, tão profunda que ele faz. E nós temos também aqui o Espírito com E maiúsculo, que aponta que Estevão, ele vivia e andava na direção do Espírito Santo de Deus. Então, subornaram uns homens para que disserem. Aqui nós vemos uma narrativa sendo construída. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo com ele, arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um homem, de um anjo. Meus irmãos, que coisa linda, não é, irmãos? Os inimigos ali furiosos com Estevão nas mãos, mas ao olhar para Estevão, em vez de ver um rosto desfigurado, abatido, para baixo, triste, porque estava sendo construído uma narrativa a seu respeito que não condiz com a realidade e estava ali sofrendo uma ameaça clara de morte, de condenação, de um apedrejamento. Mas ao invés deles olharem para Estevão e ver Estevão abatido, cabisbaixo, sabe, capenga, não, vê Estevão com a face como de um anjo. Meu Deus, isso é graça de Deus, irmãos. Isso aqui é graça de Deus, que nos faz brilhar ou ter o brilho de Cristo, mesmo nas horas mais difíceis da nossa vida. E aí nós temos o nosso segundo texto, que é o livro de Atos, capítulo 7, versículo 54 ao verso de número 60, que diz assim: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-os da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Jesus, né? Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Meu Deus, que texto profundo, irmãos. Que mensagem gloriosa nós temos aqui. A postura, a coragem, a ousadia de um homem cheio de Deus. Estevão é um homem que está cheio da presença de Deus. Esta ousadia, esta coragem
é proveniente então desta graça de Deus sobre a sua vida. Estevão, diz a Bíblia, é um homem cheio de sabedoria, mas também um homem cheio do Espírito Santo. É um homem que tem coração, coração aceso, irmãos, pelo fogo do Espírito, mas uma mente também acesa pelo conhecimento da palavra. Nós temos então um homem que nós poderíamos chamar, né? Tem até um livro que eu recomendo a leitura dos irmãos, que é Pentecostal de Coração e Mente. Estevão era um homem pentecostal de coração e mente. Ele não era pentecostal só de coração, porque viraria uma histeria, ou seja, apenas um movimento, um fogo de palha, mas ele é um pentecostal de coração e de mente. Também não é um pentecostal só de mente, porque aí ele viraria um homem extremamente ortodoxo, um homem extremamente engessado, mas Estevão tinha fogo no coração e fogo na mente. Estevão era pentecostal de coração e de mente. Ele tinha sabedoria e tinha a vida cheia da plenitude do Espírito Santo de Deus. E veja que ele defende o Evangelho com muito vigor, com muita ousadia, mediante a graça de Deus que repousa sobre a vida deste homem. Então, irmãos, na introdução da nossa lição, o autor nos convida a conhecer esta personagem, a conhecer este homem que foi escolhido entre os 7, que foi escolhido entre aqueles que foram apresentados lá na congregação para servir as mesas. E veja que Estevão, dentre os 7 escolhidos para a diaconia, Estevão se destaca também com o ministério da pregação. E logo nós percebemos então, queridos, que no verso de número 8 até o capítulo de número verso de número 8 do capítulo 6 e o capítulo 7 por inteiro, nós vemos então Deus também separando e vocacionando Estevão para o ministério da palavra, pregando o evangelho com sabedoria. Estevão revela-se aqui como um cristão autêntico, destemido. Você vê que Estevão é um modelo para todo cristão, é um modelo de ousadia, de fé, e esse modelo serve para toda a igreja, irmãos. Nós devemos olhar para homens como Estevão e então viver de fato uma fé autêntica, uma fé que não se intimida, que não se acovarda. Observamos que a perseguição a Estevão e o seu consequente martírio marcaram um momento muito decisivo na vida da igreja primitiva, quando a igreja sai para fora dos muros de Jerusalém e agora começa a alcançar o mundo. Entende? Porque a vida de Estevão foi para a glória de Deus e Deus foi ainda mais glorificado na morte de Estevão, porque com a morte de Estevão a igreja se expande agora em todo o mundo, irmãos. A igreja sai das 4 paredes, a igreja sai de Jerusalém, se expande agora em várias outras regiões, ganhando uma proporção indescritível, incalculável. O evangelho vai sendo expandido depois desta perseguição. Então, estava aqui tendo, portanto, o cumprimento das palavras de Jesus de que a igreja ela seria testemunha tanto em Jerusalém como também em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí, Atos capítulo de número 8, verso de número 1, marca o início daquilo que foi anunciado em Atos capítulo de número 1, versículo 8. Em Atos capítulo de número 8, nós temos uma igreja que está saindo para pregar, né? Assim, que está saindo para evangelizar, que está saindo para ser testemunha do evangelho. E aí você vê nitidamente que a promessa do Espírito Santo veio sobre a igreja, revestindo-a para ser testemunha fiel do evangelho. E aí nós temos, irmãos, também o objetivo da nossa aula de hoje. Primeiro, elencar os desafios enfrentados por Estevão ao ter a sua fé questionada e como isso reflete também na experiência da igreja hoje. E depois também mostrar a defesa da fé feita por Estevão, a sua aplicação para os cristãos na atualidade e, por fim, nós iremos refletir sobre o martírio de Estevão e a importância da perseverança e fidelidade à missão da igreja. Então nós iremos caminhar por esses 3 objetivos que será delineado no corpo da nossa lição. Vamos então para o ponto de número 1, Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. Queridos, nós temos algumas lições
preciosas que nós podemos aprender com este homem, aprender com Estevão. Falando da sua vida, nós temos um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, um homem que tem caráter, né, tem uma boa reputação. Agora, Estevão, além destas características bem pessoais, bem íntimas, que diz respeito ao seu caráter, à sua vida e comunhão com Deus, nós podemos aprender algumas coisas com Estevão à medida que a fé cristã ela foi questionada. E aqui nós temos algumas lições que o nosso autor pontua no corpo da nossa lição, aprendendo com Estevão. E aí a primeira coisa que nós aprendemos é que a fé cristã ela será provada. A fé cristã será provada. Se você tem uma fé de fato em Jesus e crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, a nossa fé será provada. Nós passaremos por momentos em que as circunstâncias irão nos tentar a negar a nossa fé, abandonar a nossa fé. E aí você percebe claramente que a fé ela é colocada à prova, sem espaço para indecisão. Não dá para ficar em cima do muro quando a nossa fé é provada. Não dá para tutubiar, não dá para duvidar quando a nossa fé ela é colocada à prova. Paulo disse isso, que todos que desejarem seguir a Cristo fielmente serão provados. Então nós seremos provados, seremos perseguidos pela nossa fé. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui. Se você veio para o Evangelho ouvindo aquelas mensagens da teologia da prosperidade, da teologia coach, da teologia de autoajuda, dizendo assim, venha e a tua vida será mil maravilhas. Venha para Jesus e a sua vida será um mar de rosas. Venha para Jesus e todos os seus problemas, eles serão resolvidos. Você entendeu errado o Evangelho, porque eu vi um pregador que prega mais teologia da prosperidade, mensagem de autoajuda, do que de fato a palavra. Irmãos, quem vem para o Evangelho deve estar ciente disso, de que sofreremos por causa da nossa fé, porque os valores que nós cremos vai na contramão dos valores deste mundo que vive na contramão de Deus, que vive na contramão do Evangelho. Então, nossa fé será provada. Amém? Pare de ficar olhando para a vida cristã de uma forma romântica, de uma forma assim, sabe? Coisa boa é ser um crente porque não tem prova, não tem perseguição, não tem cara feia, ninguém ameaça a gente. Pare com essa ideia. Você está com a visão distorcida do Evangelho. O Evangelho será provado. Aquele que crê em Cristo será provado. Entenda isso. É a primeira lição que a gente aprende com Estevão. A segunda lição é que Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender a sua fé. Irmãos, olha que lição. Todo cristão deve, é um dever nosso, é um dever meu e seu, saber defender a nossa fé. Lá na segunda carta de Pedro, ele fala sobre isso, que nós devemos estar prontos para responder a qualquer um que pedir a razão da nossa fé. Estou dizendo que você tem que ser um mestre de Bíblia, deve dominar, né, o contexto e a história bíblica de ponta a ponta. Não, se você puder fazer isso, amém, glória a Deus. Mas você deve conhecer a sua fé. Você deve conhecer a sua Bíblia, sabe citar passagens bíblicas para situações contemporâneas de cabeça, irmãos. Você poder referenciar, olha, isso aí a palavra de Deus diz assim, isso aqui a palavra trata assim, olha, problema com a família, a Bíblia fala lá em Efésios sobre como tratar a família, problema com os filhos, está lá assim, você saber explicar, você poder defender a sua fé. Quando questionado sobre a sua fé, você saber responder. Então, nós devemos saber defender a nossa fé. Estevão sabia defender. Você vê que ele explica claramente a sua fé, a sua compreensão sobre Cristo, fazendo um apanhado histórico, irmãos, que, diga-se de passagem, é um belo resumo de Abraão até Cristo, apontando necessariamente para Jesus. Então, veja que é importante nós sabermos defender a nossa fé. Infelizmente, nós estamos enfrentando esse problema hoje, que muitos irmãos, infelizmente, não têm prazer em estudar a palavra,
uma mensagem como esta, um estudo como este aqui, dá náusea em alguns irmãos que estão viciados em stories, em feed, estão viciados em views, estão viciados em mensagens de 15 segundos ou de 1 minuto de stories. Ele não consegue mais ouvir a palavra de Deus, uma exposição séria da palavra, porque a sua mente está completamente dominada por esse imediatismo pregado hoje na atualidade, por essas mensagens freelance, por essas mensagens coaches, por essas mensagens que são mais um iFood, né? Um iFood espiritual. Então, irmãos, é preciso a gente despertar e voltar a comer da palavra de Deus e se alimentar do genuíno evangelho como quem prepara uma feijoada a fogo de lenha. Tem que apanhar a lenha, preparar o fogo, tem que pegar lá aquele caldeirão de barro, colocar lá e temperar tudo ali. Demora horas para ser pronta. Mais irmãos, não tem comparação. Quem já comeu uma feijoada no fogo de lenha, na panela de barro, né? Com a carne fresquinha, com tudo fresquinho, tirado do quintal, irmãos. Ah, meu irmão, você não tem noção da diferença que é daquela feijoada preparada comumente, ou dessas feijoadas vendidas, inclusive, já enlatada. Não tem comparação, irmãos. Não tem comparação. Então veja que nós precisamos voltar a defender a nossa fé. Precisamos saber responder às razões da nossa fé. E claro, para isso você tem que ter um compromisso assíduo de conhecer a palavra, de ler a palavra, de estudar a palavra, de mergulhar mais na palavra. E aí nós percebemos que aprendemos isso aqui com Estevão, entre outras coisas, mas a princípio, irmãos, são essas duas lições que nós podemos aprender diretamente com Estevão. E aí nós aprendemos também uma outra lição com ele, que é estar disposto a enfrentar perseguições. Você precisa estar disposto a enfrentar. Você não pode negar a sua fé por causa das perseguições. Mas você deve estar apto, pronto, a dar a sua vida, se for preciso, pela causa do Evangelho. Eu sei que a gente vive num país que ainda não sofremos uma perseguição de nível agressão física diretamente, de prisões, mas já há aí indícios, né, de uma perseguição surgindo no mundo e no nosso país também, a tendência de que o evangelho vai ser silenciado, haverá esse tempo, irmãos, em que pregar o evangelho será crime. Falar de Jesus será crime. Já há isso em alguns países, eu não tenho dúvida de que isso vai acontecendo ao longo dos anos, quanto mais perto do fim nós estivermos. E nós devemos ter a ousadia de continuar proclamando o nome de Jesus. Amém? Quando eu falo de perseguição aqui, entenda. Tem gente sendo perseguido, mas não por causa do evangelho. Tem gente sendo perseguido por causa de coisas que são vergonhosas até dizer. Pedro foi quem falou isso na sua epístola. Ele disse: vocês são perseguidos porque vocês são ladrões, porque vocês são assassinos, porque vocês são mentirosos. Que glória há nisso? Que glória há nisso? Isso é vergonhoso. Tem muitos aí indo: eu estou sendo perseguido. Mas pelo que tu está sendo perseguido? Porque tu é um mercenário? Está sendo perseguido por quê? Porque tu mentiste, ludibriaste as ovelhas, enganaste? Isso não é perseguição do que a Bíblia fala, não é, irmãos. Isso é vergonhoso para você. Agora, quando nós somos perseguidos porque proclamamos a mensagem do Evangelho, porque pregamos o Cristo crucificado, irmãos, aí Jesus disse que é motivo de nos alegrarmos. Nos alegrarmos quando assim fomos perseguidos, compreende? E aí nós temos uma fé sob ataque. De uma certa forma, já comentamos, inclusive, um pouco sobre isso aqui, né? Então, veja, Lucas nos conta um momento do ministério de Estevão onde ele vai ser atacado. Ou seja, ele vai ser agora bombardeado por um grupo de judeus que viviam fora de Israel, ou seja, judeus helenistas, ou os helenistas, e eles se levantaram contra Estevão. Veja que esses faziam parte da diáspora, ou seja, residiam fora de Israel. E aqui nós temos um fato muito importante,
que é pela primeira vez eles conseguem uma multidão para ir contra os discípulos de Jesus, ir contra os servos de Jesus. Porque até então a multidão estava com os discípulos, estavam com os apóstolos. E eles temiam pegar, por exemplo, Pedro, Tiago e João, porque eles temiam ser apedrejados no caso. Só que aqui, irmãos, nos parece que enquanto Estevão e os apóstolos estavam em Jerusalém, havia uma campanha externa levantando seguidores com narrativas mais espúrias para que pudessem ir a Jerusalém com esta multidão formada, com opinião formada, com uma narrativa construída, tudo muito bem desenhado, muito bem programado para pleitear contra Estevão, para discutir com Estevão. E aí você percebe agora uma multidão contra Estevão, contra o Evangelho. E aí nós percebemos aqui claramente que Estevão, irmãos, ele estava ensinando, ele estava pregando o Evangelho quando estes homens começaram a se opor ao Evangelho. Veja comigo, Atos capítulo de número 6, versículo de número 9. Então alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e os da província da Ásia se levantaram e discutiam com Estevão. Então veja, eles discutiam com Estevão, eles estavam ali, inclusive o texto vai dizer que eles se levantaram, né? Se levantaram alguns. Veja que aqui essa expressão se levantar, o nosso autor faz questão de frisar, que tem o mesmo sentido, ou é a mesma palavra usada lá no Evangelho de Marcos, para narrar o momento em que os líderes religiosos se levantaram contra Jesus, ou para acusar Jesus. Então, anteriormente Cristo já fora atacado por causa da sua pregação, do seu ministério, e agora o que aconteceu com Cristo está se repetindo também na vida dos seus seguidores. E nós não podemos esperar coisas diferentes. Se nós somos seguidores de Jesus, devemos esperar que, assim como Jesus foi perseguido, nós também seremos perseguidos. E aqui nós temos então esse motim, nós temos aqui essa multidão se levantando com inveja, eles se levantam com ira, com rancor no coração contra Estevão, irmãos. E aí nós temos uma igreja bíblica sempre estará, né, diz o nosso autor, que uma igreja bíblica sempre estará sob ataque e terá a sua fé contestada. Não tenha dúvida, uma igreja bíblica sempre será contestada, será motivo de disputa, como diz o nosso autor aqui. A palavra disputa aqui, inclusive, é a palavra grega que nos traz a ideia, né, claramente, de uma discussão religiosa, mas uma discussão em que não se trata apenas de um debate, não se trata apenas de um diálogo sobre um determinado assunto, mas se trata literalmente de querer impor sobre Estevão e os discípulos de Jesus aquilo que eles acreditavam. Então veja que os lexos, os dicionários do grego e português, observam que este termo era frequentemente usado num contexto de discussões religiosas ou filosóficas, onde diferentes tipos de vistas estavam sendo examinados ou desafiados. Era uma forma de debater ideias e impor aos outros sua forma de enxergar as coisas. Em outras palavras, os judeus helenistas, eles não estavam simplesmente discutindo com Estevão, estavam simplesmente colocando a sua posição, a sua ideia, aquilo que eles compreendiam sobre o Evangelho. Mas, na verdade, eles estavam querendo sobrepor ou colocar em cima de Estevão a sua cosmovisão através de uma narrativa bem construída. O que nós percebemos aqui? Uma façanha. Nós percebemos aqui uma história criada, uma invenção criada para prejudicar Estevão. Então veja, os nossos inimigos, irmãos, não tendo como argumentar conosco, não tendo como vencer ou discutir ou debater de uma forma ética, moral, eles vão criar histórias, vão criar narrativas, não tenha dúvida. Vão colocar palavras na nossa boca, vão tirar palavras da nossa boca para nos levar, então, a sermos condenados. E aí nós temos aqui claramente isso acontecendo, ou seja, eles tentaram sobrepor a sua cosmovisão
a Estevão e ao cristianismo. Então veja que através dessa narrativa bem construída, eles debateram com Estevão. E aí nós vemos claramente que foi uma falsa narrativa, porque o texto vai nos apresentar logo na sequência. Veja o que vai dizer no verso de número 10. Eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão, pelo qual ele falava, né? Aí no verso 11 diz, então subornaram alguns homens para que dissessem, ouvimos esse homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Percebeu, irmãos? Eles estão contratando pessoas para construir narrativas. Eles estão contratando pessoas para dar dislike em Estevão. Ele está contratando uma multidão para mentir a respeito da pregação de Estevão. Não tenha dúvida de que nós que pregamos o evangelho seremos distorcidos por aqueles que não têm como argumentar contra ou não têm como sentar e conversar de fato sobre o evangelho. Eles vão inventar uma narrativa sobre nós para tentar nos incriminar. Não é natural de homens e mulheres cujo coração estão tão inclinados para o mal que eles tentam fazer isso de uma forma ou de outra, como você viu lá no caso de Jezabel, que para dar uma vinha a Acabe, ela planejou a morte então de Nabote. Então, da mesma forma que nós temos acontecendo também com Estevão. Então, queridos, eles criaram uma narrativa, eles inventaram uma história. Assim como eles queriam desconstruir a ressurreição de Jesus, em que roubaram o corpo de Jesus. Assim como lá em Atos 17, eles tentaram incriminar Paulo, dizendo que Paulo pregava contra os decretos de César. E nós temos então esta falsa narrativa que houve naquela época, que há também na atualidade, para tentar limitar o avanço do evangelho. Mas tudo isso em vão, porque quem dá o crescimento do evangelho não é o homem. Quem dá o crescimento do evangelho é o próprio Deus. E aí nós temos, irmãos, a sinopse do ponto 1. A fé de Estevão foi desafiada por opositores, mas ele permaneceu firme na fé. Amém? Aí nós temos o ponto de número 2 da nossa lição. Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Então vamos continuar, vamos avançar. Aí agora nós temos, irmãos, aqui o ponto 2. Estevão e a igreja que defende a sua fé. Agora nós temos um momento em que Estevão ele vai fazer o seu discurso, ele vai então fazer uma exposição, e eu quero aqui fazer uma linha do tempo dessa exposição de Estevão, para nós compreendermos melhor aqui esse ponto 2. Então veja, Deus na história do seu povo. Estevão ele é conhecido no livro de Atos como aquele que defende a fé cristã e principalmente porque ele é o primeiro mártir, ou seja, ele é o primeiro a dar a sua vida pelo evangelho. A palavra mártir seria a primeira testemunha, né, que vai dar a sua vida, que entrega a sua vida. Ele é morto por causa da sua fé, por causa do evangelho. Então veja, ele faz uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel. E aqui eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes importantes, tá bom, deste capítulo. Vamos então aqui para uma linha do tempo, irmãos, que fala sobre esse capítulo 7. Eu quero aqui traçar uma linha do tempo, que é a mensagem de Estevão, a pregação de Estevão. E aqui nós temos então, do verso 2 ao verso 8, o chamado de Abraão. E aí Deus aparece para Abraão em Ur dos Caldeus, depois aparece para ele em Harã, e Deus então faz a promessa de uma terra e de uma descendência muito numerosa. E aí nós temos também o pacto da circuncisão, que Deus faz com Abraão, né, e os seus descendentes, com um pacto de aliança. E a ênfase aqui está em que Deus se revelou para Abraão, ainda este estando fora da terra que Deus estava prometendo, mostrando que Deus não está restrito ou preso a lugares. Então Deus fez essa promessa para ele quando ele ainda estava longe da terra que Deus estava prometendo dar a Israel. E aí nós temos mais na frente Estevão falando de José.
ele fala sobre a providência de Deus na vida de José. Ele fala que José ele é rejeitado pelos seus irmãos por causa da inveja. José é vendido por causa da inveja dos seus irmãos. Mas a Bíblia também mostra que José foi exaltado como governador do Egito. Veja que José salvou a sua família da fome. E aí Estevão aqui está dando uma ênfase de que o enviado de Deus, o escolhido de Deus, ele foi rejeitado, mas se tornou o salvador dos seus irmãos. E aí nós temos também Moisés. E em Moisés ele se detém em em três grandes sessões, né? Primeiro ele vai falar sobre Moisés, um libertador rejeitado. Você vê do verso 17 ao verso de número 29. Ele fala do nascimento milagroso. Nós temos o nascimento milagroso de Moisés. Moisés cresce no Egito. Depois Moisés é educado na sabedoria do Egito. Depois Moisés tenta intervir entre os hebreus, mas ele é rejeitado pelos seus próprios irmãos. E a ênfase, mais uma vez, é de um libertador que foi escolhido, mas ele foi rejeitado. E aí Estevão continua na sua pregação, falando de Moisés agora no deserto. Deus se revelou para Moisés ali na sarça ardente, em Horebe, que ali virou conhecida agora como a Terra Santa, não pelo lugar, mas por causa do ambiente onde Deus se manifestou para Moisés. E a ênfase é que Deus se manifesta não apenas dentro de quatro paredes, mas Deus se manifesta também aonde Ele quer falar e deseja comunicar algo aos seus servos, ao seu povo. E aí nós temos ainda do verso 35 ao verso 43, o momento em que Israel ele sai do Egito, e nós temos também as rebeliões ou as murmurações do seu povo no deserto. Moisés liberta Israel com sinais, com muitos prodígios, 10 pragas no Egito e muitos sinais ao longo do caminho no deserto. O povo, porém, volta o seu coração para o Egito. O povo comete o pecado da idolatria. E aqui mostra, mais uma vez, a resistência do povo ao Espírito de Deus. A idolatria como uma marca da história de Israel, sempre resistindo à vontade do Senhor. E aí depois Estevão fala também do tabernáculo. Ele fala do tabernáculo, fala do templo nos versos 44 ao verso 50. E ele mostra o tabernáculo como símbolo da presença de Deus. O templo de Salomão que foi construído também, né, para que pudesse ali ser um local de encontro com Deus. Mas veja que o próprio Estevão diz que Deus ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Aqui está fazendo referência que muito além de estar ou de se ter a sua presença manifestada dentro do templo, a sua presença estaria manifestada dentro de nós. Então Deus não está restrito a habitar ou a falar ou a manifestar a sua presença dentro das quatro paredes de um templo. Então Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. A ênfase aqui é que a glória de Deus não cabe e nem está presa a edifícios. Ok? Aí nós temos agora, do verso 51 ao verso 53, a acusação que eles fazem a Estevão. Estevão acusa estes homens, né, dizendo que eles são incircuncisos de coração, que eles são duros, são de duras cerviz. Ou seja, o que Estevão está dizendo é da mesma forma que Israel agiu no passado. Os irmãos de José venderam ele, os irmãos de Moisés rejeitaram ele, Israel no deserto se voltou para a idolatria. No templo, eles pensavam que Deus estava no templo, eles continuavam pecando e achando que Deus habitava no templo, e ficou provado que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E aí Estevão faz uma linha do tempo mostrando sempre o povo de Deus rejeitando os enviados por Deus. E agora Estevão então faz uma acusação àqueles homens, dizendo que vocês são de dura cerviz e vocês são incircuncisos de coração. E Estevão mostra que sempre estavam resistindo ao Espírito Santo. Assim como os seus pais perseguiram os profetas, mataram o justo Jesus, agora Estevão aponta, né, para o padrão da rejeição que culmina na pessoa de Jesus. E aí, neste momento, nós temos Estevão tendo a visão celestial, Estevão cheio do Espírito Santo, ele vê o céu aberto, ele vê Jesus em pé à direita de Deus, ou seja, ele está mostrando que Cristo vive, que foi uma das dificuldades daqueles homens de enxergarem e perceberem isso, notarem isso, e Estevão também intercede pelos seus perseguidores.
E aí nós temos os homens colocando as mãos nos ouvidos para não ouvir, porque consideraram a fala de Estevão uma blasfêmia. E então a Bíblia diz que eles apedrejaram furiosamente Estevão, entregando, matando Estevão, né, a pedradas, mas naquele momento Estevão entrega o seu espírito a Jesus. Ele perdoa seus inimigos, como Cristo fez na cruz. E aí a ênfase maior que nós temos aqui é que Estevão é o primeiro mártir cristão, um modelo de testemunho fiel até o fim. Veja que, inclusive, Saulo, ele já aparece aqui no finalzinho, né, aprovando ali a morte de Estevão, e já é um prenúncio da missão futura de Paulo, já é Deus visgando o coração de Paulo. E aí nós temos aqui, em resumo, no capítulo 7, nós temos Estevão começa por Abraão, passa por José, que foi rejeitado, por Moisés, que foi rejeitado, pelo deserto, onde o povo foi idólatra, pelo templo, que eles chegaram a pensar que Deus jamais destruiria Jerusalém, porque tem o templo que habita a presença de Deus, e Deus mostrou para eles que sua presença não estava restrita ao templo. E nós temos aí a rejeição final do justo, ou seja, de Jesus, e nós temos aí a visão de Estevão, do próprio Cristo glorificado, e aí nós temos o martírio de Estevão. Tudo isso no capítulo 7. E aqui nós podemos dizer que tem um fio condutor, ou seja, Deus sempre envia seus servos, seus profetas, mas Israel sempre está resistindo à voz de Deus por meio dos servos e profetas. E aí nós temos também, né, o clímax desta mensagem de Estevão, que é Jesus o justo. Ele é rejeitado por vocês, mas ele é exaltado por Deus. E aqui nós temos, irmãos, nitidamente esse resumo que Estevão faz de como Israel ao longo da história rejeitou a Deus e eles agora estão rejeitando também. Então Estevão defendeu o evangelho com sabedoria e coragem, mesmo diante da perseguição. E aí nós temos o nosso último ponto da nossa lição, Estevão e o martírio da igreja. Ou seja, ele contemplando a vitória da cruz, né? Inclusive a gente já pontuou um pouco sobre isso, mas eu vou aqui dar uma pincelada rápida para a gente finalizar. Então nós temos Estevão contemplando a vitória da cruz, ou seja, diante de um grupo enfurecido, de sangue no olho, de uma multidão enfurecida, nós vemos então que Estevão contemplou a glória de Deus. Ele disse: eis que vejo os céus abertos e vejo então o Filho do Homem que está em pé à direita da mão de Deus. Aqui nós temos uma igreja que contempla o Cristo glorificado, não nega a sua fé, porque ela contempla e vê a vitória da cruz. Então a igreja não pode jamais negar a sua fé, negar aquilo que ela acredita. Não podemos jamais perder de vista essa visão da glória, a visão de um Cristo glorificado. Então a igreja que mantém os seus olhos no Cristo glorificado, ela não tem absolutamente nada a temer. Não devemos, irmãos, amar a nossa própria vida em detrimento da verdade do Evangelho. Nós devemos amar o Evangelho, ser fiel a Deus em detrimento da própria vida. Ainda que a gente perca a nossa própria vida, nós devemos nos preservar fiéis ao Senhor. E aí nós temos um fato curioso aqui, que é um paralelo entre Estevão e o próprio Jesus. Ele perdoa os seus acusadores. Ele pede que Deus o perdoe porque eles são ignorantes. Veja, a última declaração de Estevão é: e pontos de joelho clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, Estevão adormeceu. Temos aqui, irmãos, a figura de uma igreja que literalmente se dá pelo perdido, que se sacrifica por ele. Veja aqui uma igreja que se entrega, que se rende a Deus, não aos homens, que se entrega a Deus, não aos homens. Uma igreja que não abre mão do seu compromisso com a verdade, ainda que isso lhe custe a própria vida. E aí nós temos esse modelo que nós devemos seguir. Nós devemos seguir o modelo da igreja primitiva e seguir modelos de homens como Estevão, que não abriu mão do compromisso de pregar o evangelho, mesmo diante de homens enfurecidos, homens sanguinários, homens maldosos que tiraram a sua própria vida. Amém, queridos? Tiraram a vida de Estevão. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Nossa sinopse do ponto 3 diz: a fidelidade de Estevão a Cristo o levou ao martírio, tornando um exemplo de perseverança na fé. Deixe-me fazer uma pergunta. Você está disposto a dar a sua própria vida se for preciso, mas não negar a sua fé? Não negar o evangelho?
não abrir mão da sua confiança em Cristo? E aí nós temos, irmãos, a frase final que eu sempre trago aos irmãos aqui para nós concluirmos. Uma fé que não se arrisca, não transforma, mas uma fé que se entrega até o fim, vence até a morte. Amém, queridos? Uma fé que não se arrisca não muda nada, não transforma nada, não traz impacto. Mas, irmãos, uma fé que se entrega até o fim, até a morte, ela vence a própria morte. Estevão não teve um ponto final com a sua própria morte. Não, irmãos. No seu martírio não foi colocada uma pedra sobre o evangelho, silenciando o evangelho, mas é como já disse alguém na história da igreja, de que o sangue dos mártires é a semente do evangelho, que alcançou multidões. E com a morte de Estevão, o evangelho se espalha no mundo inteiro. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo abençoe você, Deus em Cristo abençoe sua vida, em nome de Jesus. Chegamos ao finalzinho, então, de mais uma aula para a glória de Deus. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma Escola Bíblica aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Muito obrigado por ter acompanhado mais esta aula. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa e até a nossa próxima Escola Bíblica aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. A EBD que transforma vidas. Um abraço e até a próxima, em nome de Jesus.